Queremos saudar a todos com a paz de Jesus e dizer da nossa alegria em poder contar com a vossa atenção. Nós vamos considerar um assunto extremamente importante, pois que tem que ver com o fundamento e a espinha dorsal da fé do advento. Mas, ao considerarmos este assunto, nós vamos nos deter num aspecto muito mais singular com respeito ao mesmo. E isso tem que ver com o sangue da expiação. Muitas questões têm sido ditas a respeito do mesmo, onde, ao passo que o ministério adventista do sétimo dia nega que a expiação seja feita com sangue, por outro lado, outros ditos reformadores têm ido além em resgatar esta verdade, só que excedendo-se com respeito a uma quantificação diária, ou seja, a uma aspersão contínua de sangue no ministério de Cristo no santuário celestial. O fato é que não é nem uma coisa e nem outra. E nosso intento, então, nesta mensagem, é esclarecer devidamente estas questões, apresentando-as exatamente como os pioneiros criam, ajudando então assim a igreja a sanar esta confusão que tem tomado conta do arraial adventismo afora, e então o povo do advento, tendo a devida compreensão desta implicação da doutrina do santuário celestial, viria então assim a buscar aquela preparação tão necessária para que então Cristo possa levar a termo o seu ministério sacerdotal no santuário celestial e venha então buscar a sua igreja, levando assim para as cortes celestiais. Que você seja grandemente abençoado, que esta mensagem de fato fale ao seu coração, que ela leve você a examinar a fundo estas questões à luz da palavra bíblica e da fé dos pais. Este é o nosso desejo, a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém? O sangue da expiação. Muito bem, nós vamos então aqui abordar algumas questões envolvendo o sangue da expiação. E vamos então, a partir deste estudo, vimos então a entender que sangue é esse. Para tanto, na introdução nós vamos fazer algumas perguntas básicas e, consequentemente, já vamos dar as respostas às mesmas. E então, no decorrer da palestra, vocês então verão a base bíblica em que fundamentar tais conclusões. Introdução. O que foi o sacrifício da expiação? Temos então aqui uma pergunta e em seguida temos a resposta. Foi a oferta de sangue em favor da redenção do homem. Próxima pergunta. Qual é o sangue da expiação? Resposta. É aquele derramado na cruz do Calvário. Então, meus queridos, nós temos aqui duas perguntas que apresentam os dois aspectos básicos e fundamentais com respeito ao sangue da expiação. O que foi o sacrifício da expiação? Foi o sacrifício expiatório que Cristo ofereceu na cruz do Calvário. Ali foi apresentada a oferta em favor dos pecados da raça humana, constituindo-se então numa obra expiatória, mas no que se diz respeito ao sacrifício, à morte da vítima. Entretanto, este mesmo ato de Cristo, o sacrifício expiatório, proveu o sangue da expiação. Porque era através da morte da vítima que provia-se então derramamento do sangue, e uma vez que se tratava de um sacrifício expiatório, o sangue derramado não podia ser nenhum outro que não sangue expiatório, ou seja, o sangue da expiação. É por isso, então, que o sacrifício expiatório foi a oferta oferecida por Cristo na cruz do Calvário, e o sangue decorrente deste sacrifício derramado ali constituiu-se, então, no sangue da expiação. Então, nós temos duas questões muito importantes aqui. Nós temos o sacrifício expiatório e nós temos o sangue da expiação. Ok? As duas fases da expiação. O sacrifício expiatório.
Na cruz do Calvário, nós temos o oferecimento do sacrifício expiatório. Este sacrifício envolveu o derramamento de sangue, provendo o sangue da expiação. Tal sangue expiatório precisava ser ministrado no santuário celestial. Do contrário, o sacrifício teria sido inválido. Então, nós temos aqui os dois aspectos da obra expiatória de Jesus Cristo, envolvendo tanto o seu sacrifício quanto o seu sangue derramado, ambos convergindo para o mesmo foco, a expiação. Diferença de um para o outro é que, enquanto que o sacrifício foi efetuado no lado exterior do santuário, no pátio que foi a Terra, o nosso planeta, o sangue já por sua vez precisa ser ministrado no santuário, ou seja, no interior do mesmo. E isso é óbvio, é lógico, segundo a crença adventista, nós estamos falando do santuário celestial, ok? Vamos dividir então em 3 partes este assunto, a fim de que nós venhamos ter uma compreensão extremamente objetiva, clara, de forma que nós vamos procurar ser bastante didáticos na exposição do assunto. Vamos dividir então em 3 partes, tendo como a primeira o derramamento de sangue, a segunda parte a apresentação do sangue e a terceira parte o que criam os pioneiros. Vamos então à primeira parte, o derramamento de sangue, considerando as 2 fases da expiação. O sangue derramado, parte 1. Reconciliação pelo sangue da cruz. Nele aprove a Deus reconciliar por ele e para ele todos os seres, os da terra e os dos céus, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Colossenses capítulo 1, versos 19 e 20. Temos aqui na palavra de Deus que, através de Jesus Cristo, o Pai Celestial buscou reconciliar consigo mesmo todas as coisas no céu e na terra, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Temos então aqui que a reconciliação entre o homem e Deus se dá por intermédio de algo. E este algo é o sangue que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário. Através deste sangue, Cristo religou, reconectou a raça humana, e não somente a raça humana, mas todos os seres criados em todo o universo, de uma vez por toda com o Pai Celestial. Por quê? Porque no universo uma mancha havia tido lugar, e essa mancha havia sido o pecado. E o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei de Deus. Entretanto, algo precisava ser feito para que o quê? Os caídos habitantes do planeta Terra viessem então a ser reconciliados com o Deus eterno, o autor da vida. E nós lemos então, através das palavras de Paulo, que Deus fez isso através de Jesus Cristo, seu amado Filho, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Então, meu irmão e minha irmã, nós temos aqui uma declaração muito forte, muito contundente, muito explícita sobre o que proveu a reconciliação do homem para com Deus. E isto foi através do sangue da cruz de Cristo. A palavra expiação, teologicamente falando, quer dizer reconciliação. Então, nós temos aqui um texto da palavra de Deus nos dando assim uma forte revelação com respeito ao derramamento do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Que coisa maravilhosa, hein? A palavra de Deus nos está dizendo que nós somos justificados pela fé no quê? No sangue de Jesus. Através desta fé nós somos reconciliados, e aqui nos diz que mesmo quando nós éramos ainda inimigos de Deus. Ora,
antes de Cristo efetuar isso de forma cabal, plena e completa na cruz do Calvário, nós éramos inimigos. Algo pesava contra nós na lei de Deus. Mas a partir do momento que Cristo consuma o plano redentivo na cruz do Calvário, nós agora o quê? Passamos a ser reconciliados, sendo então agora considerados amigos de Deus. Então vejam bem, senhores, Paulo está querendo dizer o seguinte: se eu e você, sendo inimigo, Cristo nos reconciliou com o Pai Celestial, quanto mais agora que essa reconciliação já está consumada através da vida de Jesus Cristo. É por isso que Paulo vai dizer: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1. Ou seja, a justificação que alcança o pecador, que alcança a pecadora, é aquela que se respalda, descansa pela fé no sangue da cruz de Jesus Cristo, e em nada mais. Temos a exemplo disso os 2 ladrões da cruz do Calvário. Nós sabemos que Jesus Cristo foi crucificado e à sua esquerda e à sua direita também foram crucificados 2 outros condenados. E a história nos mostra que ambos reagiram de forma diferente diante do sacrifício expiatório de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um deles, quando interpelava a Cristo com respeito ao seu poder, à sua autoridade, instando com que ele fizesse algo em seu próprio favor. E a gente sabe, é claro, que este homem estava sendo um instrumento nas mãos do inimigo, a fim de tentar a Cristo a usar o seu poder em seu próprio favor. Por outro lado, nós temos então outro ladrão, que interpela este outro a favor de Cristo, dizendo: olha, espera aqui, nós estamos aqui porque os nossos atos assim o justificam, mas este homem aqui não fez nada para merecer tal. Então aquele homem clama, aquele homem ora a Cristo, ele faz um pedido a Jesus: Senhor, lembra-te de mim. E qual é a resposta de Jesus? Na verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Ou seja, meus queridos, até ali aquele homem era o inimigo, separado da vida de Deus, morto em pecados e ofensas, condenado à morte eterna. Mas quando ele clamou, quando ele creu no sacrifício substitutivo de Cristo, quando ele apelou para o sangue expiatório de Cristo que estava sendo derramado ali naquele exato momento ele foi reconciliado, ele foi salvo, ele foi alcançado pela graça de Jesus. O que se deu com aquele homem é o mesmo que pode dar-se comigo, contigo, com todo aquele que vir a crer que o que Cristo fez na cruz do Calvário é suficientemente pleno, completo, total para a remissão de nossas faltas. Agora, para aqueles que agem diferentemente, à semelhança daquele outro ladrão, lamentável, vão ter que, no final, pagar pelos seus próprios pecados. Isto significa, vão ter que derramar o próprio sangue, vão ter que morrer. Então nós temos aqui que o crente, a crente é justificada pela fé no sangue do sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário. Agora, por que a morte de Jesus foi necessária? Nós lemos que sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus capítulo 9, verso 22. E é um fato, meus queridos. Não havendo derramamento de sangue, tem como haver remissão dos pecados, remissão do pecado da humanidade, do homem caído, da mulher caída? Impossível! Tem que haver derramamento de sangue, sim. Diante disso, nós temos algumas perguntas básicas ainda neste interim. Houve remissão na cruz do Calvário? Vamos ler então o que a Bíblia nos diz? Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Hebreus capítulo 10, verso 18. Nós vimos então no texto anterior que sem derramamento de sangue não pode haver o quê? Remissão. Mas havendo remissão significa que o quê? Que já não há mais necessidade de ter oblação por este pecado. Cristo
efetuou uma oblação em favor da remissão dos nossos pecados na cruz do Calvário, sim ou não? Vamos ler então o próximo texto e nós vamos ter a devida resposta para estas colocações. Esta oferta de sangue foi eterna, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus capítulo 10, verso 14. Temos aqui então, meus queridos, que o quê? É uma grande verdade, que sem derramamento de sangue não pode haver remissão. Por outro lado, onde a remissão destes pecados já não precisa mais haver oblação. E então a palavra de Deus nos diz que com uma só oblação, Cristo aperfeiçoou para sempre os que são santificados, eu e você. Então eu pergunto, precisa haver uma nova oblação? Precisa haver um novo derramamento de sangue? É óbvio que não. A palavra já o declara que o que foi feito de uma vez por todas. A remissão dos nossos pecados foi o quê? Buscada, conquistada, alcançada, quando Cristo derramou o seu sangue através da oblação do seu próprio corpo. O sangue da aliança. E disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Marcos, capítulo 14, verso 24. Ora, o Deus de paz que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, Hebreus 13, 20. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Hebreus capítulo 10, verso 29. O que é que nós temos aqui? Temos aqui um outro detalhe com respeito ao sangue de Cristo, o sangue da aliança. A palavra de Deus acabou-nos de dizer que Cristo, referindo-se ao seu sangue, falou que este era o sangue da aliança. O sangue que seria derramado em favor de muitos, por que não de todos? Porque infelizmente nem todos aceitariam o seu sacrifício expiatório. Nem todos depositariam fé no sangue da expiação provido no Monte Calvário. É por isso então que o quê? Que este sangue seria derramado em favor de muitos, ou seja, daqueles que creriam na sua morte substitutiva. Temos também aqui que o quê? Que o Deus de paz, através deste sangue do concerto eterno, veio a ressuscitar a Jesus. Vejam bem, meus queridos, se o sangue de Cristo não tivesse de fato remido os nossos pecados, Deus teria trazido ele dos mortos? Impossível! Cristo teria permanecido na tumba para todo sempre, significando que a sua oferta, o seu sacrifício tinha sido imperfeito e que, portanto, o Pai não o aceitara. Mas o fato de Deus ressuscitar a Jesus significa que ele aceitou o sangue do concerto eterno que Cristo derramou no Monte Calvário. E o interessante, gente, sangue do concerto, sangue da aliança. E então, o outro texto vai nos dizer que ai daqueles que pisam o Filho de Deus, ai daqueles que têm por profano o sangue do testamento, ai daqueles que agravam o Espírito da graça. Por quê? Porque o que Cristo fez na cruz do Calvário, meus queridos, foi algo solene, único e eterno. Vamos usar aqui alguns exemplos com respeito ao sangue da aliança, tendo em conta o testamento e o casamento. Vejam bem, o que é um testamento? O testamento é um documento em que o atestador concede a quem quiser direito sobre seus bens, direito de herança. Por exemplo, aquele pai que vê a morte se aproximando, faz um testamento e nesse testamento deixa para os seus queridos bens, posses que ele adquiriu ao longo de sua vida. E quando então ele o faz o quê? Assinando com o seu próprio punho, de maneira que, quando a sua morte tiver lugar, os herdeiros possam então, perante a lei, perante um tribunal de justiça, vindicar a herança deixada pelo pai. O que basta então somente estes herdeiros fazer?
simplesmente apresentar o documento que contém a assinatura de seu pai. Nada mais. Basta apenas apresentar. O mesmo se dá com a vida matrimonial. Na vida matrimonial, quando um homem e uma mulher se aproximam, quando um homem e uma mulher decidem unir as suas vidas, o que é que eles fazem? Vão perante um cartório civil e formulam a sua união através de um documento jurídico. Por sua vez também vão numa igreja cristã e ali então leva a efeito diante de Deus o desejo de doarem-se mutuamente ao longo de toda a sua existência enquanto neste mundo. Só que tem um detalhe aqui, meus queridos. Enquanto no aspecto civil e religioso, enquanto o enlace matrimonial, eu digo, a união de corpos não tem lugar, o que nós temos ali é apenas um mero papel, meras promessas. Por quê? Veja bem, é somente quando este casal une seus corpos através do ato nupcial, é quando a noiva entrega o corpo da sua virgindade e o esposo então se apossa do mesmo, levando a termo o propósito de ambos em tornar-se numa só carne, é que então que esta união finalmente é ratificada. E o interessante é que essa união, quando ratificada, vai envolver sangue. Sim, vai envolver sangue. Porque a esposa está entregando o corpo da sua virgindade para que o esposo então possa atestar o quê? A autenticidade do mesmo. Agora, eu pergunto, nas demais relações, quando os mesmos forem unir os seus corpos, precisa haver derramamento de sangue? É óbvio que não. Então, o que houve ali na noite da núpcia, na noite do enlace, houve o quê? A consumação da aliança mútua que eles fizeram de um para com o outro. Então, assim se deu com a aliança que Cristo fez comigo e contigo, mediante a graça de Deus. E envolveu sangue. Só que o quê? Foi apenas numa única manifestação. Outro detalhe. Por que nós estamos abordando este aspecto? É porque ao passo que a nova teologia está negando que a expiação é feita com sangue, no santuário celestial, um outro grupo está dizendo que isso se dá cotidianamente, através de uma quantificação de sangue, através de uma multiplicação diária do mesmo, onde Cristo asperge continuamente no santuário celestial. Isso eles falam porque eles estão confundindo aspersão com apresentação. Nós vamos mostrar os textos com mais clareza com respeito a este aspecto, mas só para vocês terem uma ideia dentro aqui do testamento e do casamento no contexto da aliança. Veja bem, meus queridos, nós precisamos entender que aspersão não tem nada a ver com a apresentação. No dicionário português, na língua portuguesa, a palavra aspersão significa borrifar e a palavra apresentação significa mostrar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por exemplo, quando você pega o seu cartão bom e utiliza ele num transporte público, num ônibus, quando então ali diante do validador, você mostra ele, basta apenas o quê? Apresentar. Isso não quer dizer que você está borrifando esse cartão. Isso não quer dizer que você está aspergindo, certo? Você está o quê? Apresentando o cartão a fim de que seja validado a sua passagem pela catraca ou através da catraca. Isso é apresentar. Agora, é diferente de aspergir. Quando você está no seu automóvel, dirigindo, e então você decide ligar o para-brisa. E óbvio, você aperta o botão e então é aspergido água, a fim de facilitar a limpeza do vidro. Eu te digo, o que ocorreu ali? Por acaso não foi um borrifamento de água? Poderíamos dizer que aquela aspersão, aquele borrifamento de água foi uma apresentação de água? De forma alguma. Percebe que a aspersão não tem nada a ver com a apresentação, que borrifar não tem nada a ver com mostrar?
Que fique bem claro isso já de antemão aqui, meus queridos. Por quê? A questão é muito séria aqui. Por enquanto, nós estamos tratando do sangue da expiação derramado. Mas mais à frente vamos tratar do sangue da expiação apresentado. E vocês vão ver que é um engano. Um redondo, um tremendo, um absurdo de um engano. Aquilo que nossos queridos, infelizmente, estão fazendo ao promover uma doutrina, uma ideia, um ensino que, como eu disse no início, é um atentado contra o ministério sacerdotal de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então temos aqui, de acordo com estes textos bíblicos, o sangue da aliança, o sangue do concerto eterno, o sangue do testamento de Jesus Cristo foi um só. E esse foi derramado na cruz do Calvário. Tivemos então aqui os exemplos com respeito ao testamento, com respeito ao casamento, e este exemplo último agora que nós usamos com respeito ao cartão e ao limpador de para-brisa do carro, ok? Então, vejam bem, meus amados irmãos e irmãs, o que é que nós temos até aqui? Uma prova de que o sangue que foi derramado por Cristo na cruz do Calvário, com respeito ao seu sacrifício expiatório, foi um derramamento único, pleno e eterno. Vamos então agora considerarmos a parte 2 com respeito ao sangue apresentado. O sangue apresentado, parte 2. Muito bem, vimos até aqui as implicações do sangue derramado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e é claro, ficou-nos bem claro que o sacrifício de Jesus foi um sacrifício expiatório. E é óbvio, se foi um sacrifício expiatório, o sangue que ele derramou foi o quê? Constituiu-se no quê? É então agora sobre este detalhe, com respeito ao sangue derramado, que à luz da Bíblia, nós vamos então nos aprofundar e virmos a entender, de fato, que o sacrifício expiatório proveu-nos também o sangue expiatório. E sendo este, então, o sangue da expiação, o único que reconcilia o homem com Deus é o sangue da cruz e nenhum outro mais. Vamos, então, à continuidade. O sangue da aspersão. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Hebreus capítulo 12, verso 24. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Muito bem, temos aqui então algumas questões envolvendo agora a apresentação do sangue de Jesus e, é claro, alguns detalhes com respeito à aspersão. Vimos no texto que nós acabamos de ler que Jesus é o mediador de uma nova aliança. Que nova aliança é essa? É aquela aliança diferente da que tinha lugar no cerimonial terrestre. O sangue de bodes e animais não podiam levar a termo a expiação, porque tratava-se de um sacrifício incompleto, mas com respeito ao sacrifício de Jesus é diferente. Porque ele foi o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o homem, derramando o seu sangue em favor dos pecados da humanidade. Por isso, então, que o quê? Ele torna-se agora mediador de uma nova aliança, no sentido de quê? De que agora o seu sangue é eficaz para, de uma vez por todas, nos reconciliar com o Pai. Interessante. É-nos dito aqui em Hebreus capítulo 12, verso 24, que este sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel. Ora, quem foi Abel? O que aconteceu com o sangue de Abel? Abel foi o primeiro mártir na história da fé cristã. Por que ele foi o primeiro mártir? Porque o seu sangue foi derramado. Interessante. Quando a Bíblia diz que o sangue de Abel fala, significa que o quê? O sangue está lá abrindo a boca e clamando? É óbvio que não. O sangue de Abel fala em testemunho de sua fé, de sua devoção para com seu Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo.
E a Bíblia está nos dizendo que o sangue que Cristo derramou, a semelhança do sangue de Abel, fala muito mais melhor do que o de Abel. Em que sentido também o sangue de Jesus fala muito mais melhor do que o sangue de Abel? No sentido do seu testemunho. Nada mais, gente. O sangue da aliança, o sangue do testamento permanece como um testemunho solene, eterno, do que foi feito na cruz do Calvário. E é então quando que nós vamos ver que Pedro exalta este sangue, tá? Por conta daquilo que Cristo fez, a fim de que nós, o que? Capacitados pelo Espírito de Deus, mediante a fé neste sangue, venhamos o quê? A obedecer a vontade do Pai Celestial, manifesta na sua santa lei. 3 testemunhas. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo, não com água somente, mas com a água e o sangue. E é o Espírito que testemunha, porque o Espírito é a verdade, porque são 3 os que testemunham, o Espírito, a água e o sangue, e os 3 tendem ao mesmo fim. 1 João, capítulo 5, versos 5 a 8. Que coisa maravilhosa, hein? Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aquele que, conforme mostrado lá em Hebreus, não pisa, não calca a pés o Filho de Deus, o sangue da aliança, não tem por profano o sangue expiatório, é aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Com respeito a este homem, a este Cristo, a Bíblia vai nos dizer que ele veio pela água e pelo sangue. Não com água somente, mas com água e sangue. E é então quando o Espírito Santo vai testemunhar, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E então aqui nós temos a conclusão do apóstolo João em sua epístola dizendo que 3 são os que testemunham: o Espírito, a água e o sangue. Será que isto se cumpriu na vida do ministério de Jesus Cristo, especialmente no seu sacrifício na cruz do Calvário? Isso é importante nós considerarmos, gente. Qual é o sangue que expia os nossos pecados? Por que Cristo se tornou carne? Porque ele participou da carne e do sangue como os filhos dos homens participam. Tudo começa a se convergir agora aqui, meus queridos, para exaltar a obra salvífica que Cristo efetuou no Monte Calvário. Vamos avançar. Alguma coisa que oferecer. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Hebreus capítulo 8, versos 3 e 4. Vejam bem, senhores, Cristo morreu como um sacrifício expiatório na cruz do Calvário por um motivo. Ele precisava ter algo que oferecer em favor da raça humana caída. Assim o era com respeito aos serviços terrestres. Todo sumo sacerdote constituído, diz o texto que nós acabamos de ler, o era para oferecer dons e sacrifícios. Da mesma forma, era necessário que Cristo tivesse algo que oferecer. Cristo não podia adentrar o santuário celestial conforme creem os adventistas do 7º dia, diferentemente do mundo cristão. Cristo não podia adentrar o santuário celestial sem ter o que oferecer. Ele tinha que ter algo para oferecer, especialmente porque ele é o cabeça, tornou-se o cabeça do sumo sacerdotário. O sumo sacerdote, nem por um momento, jamais entrava dentro do santuário terrestre sem ter o que oferecer. E é claro, estamos falando de sangue. Por que então seria diferente com Jesus Cristo? De forma alguma. É aqui então onde agora nós começamos a perceber o quanto o ministério adventista, através de uma nova teologia que teve lugar nos anos 50 e 60, se afastaram da verdadeira doutrina do santuário celestial.
Porque até então, a fé adventista, o ministério adventista pregava uma expiação com sangue. Os pioneiros deixaram isto bem claro nos seus escritos. Crozier, Ellen White, Tiago White, Uri Smith, Wagner, Jones. Mas as coisas vão mudar de um tempo para cá. E é aqui então onde nós vemos um outro extremo desta questão com respeito à doutrina do santuário celestial. Ou seja, meus queridos, extremos opostos. De um lado, uma classe negando que a expiação é feita com sangue. De outro lado, uma outra classe atribuindo a expiação a um outro sangue que não o sangue da cruz. Percebe como que isso afronta diretamente o ministério de Cristo no santuário celestial? Vamos continuar aqui nossas considerações. O sangue oferecido na terra foi também no céu. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. João capítulo 19, verso 34. Interessante. Nós lemos agora há pouco na epístola de João que 3 são os que testemunham: o Espírito, a água e o sangue. Muito bem. Você está prestando atenção. Agora, notem, João no Evangelho vai nos dizer que ele presenciou, que ele testemunhou esta cena, quando Cristo estava dependurado na cruz do Calvário, e então seu lado foi furado e saiu água e sangue. Meus queridos, isso é tremendo. Olha, a perfeição, a forma maravilhosa como os ensinos bíblicos se completam, se integram, é por demais maravilhoso, é estupendo. 3 coisas testemunham: o Espírito, a água e o sangue. E então nós temos João, movido pelo Espírito Santo, que foi uma testemunha ocular. Nós temos então o quê? A água e o sangue, que foi o quê? Aspergido do lado de Jesus quando ele foi atravessado por aquela lança. Houve um borrifamento de sangue ali, gente. Não foi derramado não, viu? O sangue que foi derramado foi aquela corrente carmesim que pouco a pouco foi sendo vertida das mãos, dos pés e da fronte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, quando aquela lança atravessa ele, naquela sexta-feira, houve uma borrifação de água e sangue que caiu por sobre o soldado. Percebe? Percebe? Houve então a aspersão do sangue de Jesus Cristo na terra? Houve. Biblicamente, houve. Houve. Tá? Porque é a palavra que está dizendo. E este sangue permanece como testemunha. Depois nós vamos apresentar um detalhe com respeito à Arca da Aliança e vocês então vão fechar de forma mais completa o pensamento que nós estamos apresentando aqui. Bom, o sangue que foi oferecido na terra foi também oferecido no céu? Vamos então ler o próximo texto. Cristo entrou uma vez por todas ao santuário, não com o sangue de bodes e de novilhos, mas com o próprio sangue, obtendo redenção eterna. Hebreus capítulo 9, versos 11 e 12. Olha, a gente se alegra no Espírito, como diz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a palavra de Deus é muito clara, gente. Eu creio, é por isso que essa é a minha fé, a fé dos adventistas históricos. Os pioneiros tinham razão naquilo que eles criam, naquilo que eles pregavam, naquilo que eles ensinavam, naquilo que eles escreviam nos periódicos, das nossas revistas, dos nossos livros. Gente, está aqui, ó. Cristo entrou uma vez por todas no santuário, não com sangue de bode, como era o caso dos sumos sacerdotes terrestres, não com sangue de novilhos, mas com o seu próprio sangue. E é claro, sem sangue ele não podia entrar. Nós acabamos de ler que ele tinha que ter algo que oferecer. E ele ofereceu.
Ele adentrou o santuário celestial. Ele penetrou com o seu próprio sangue. E que sangue foi esse? O sangue do sacrifício expiatório. O sangue da expiação. Não pode ser outro sangue. O sumo sacerdote, nos serviços terrestres, quando imolava o bode da expiação, ele pegava o sangue da expiação e adentrava o santuário. Assim fez Cristo. Não vamos confundir o sangue da expiação com o sangue de inauguração, nada a ver. Não torçamos as óbvias, as claras declarações da palavra de Deus. Não confundamos, tá? Porque as pessoas formulam ideias, crenças, conceitos e depois querem forçar os textos, os versos bíblicos para dar algum apoio à sua ideia, a coisa da sua imaginação. Não funciona assim. O princípio bíblico é regra sobre regra, mandamento sobre mandamento. Um pouco aqui, um pouco ali. E nós vamos ver mais adiante o espírito de profecia, atestando que foi o sangue da expiação com o qual Cristo adentrou o santuário celestial. Tá? Então temos aqui o sangue que foi aspergido na terra também o foi no céu, e nós vamos ver com mais profundidade adiante. O fato é que este sangue é uma testemunha eterna, permanece, ele fala. Ou seja, não precisa ser duplicado, recriado, multiplicado, quantificado, ou seja lá o que for. Não precisa. Isto é especulação humana. Coisa de mente fértil, sinto muito. Tá? O ensino bíblico não é esse. Não existe na Bíblia Sagrada, especialmente no Novo Testamento, margem. Não existe. Cristo e os apóstolos nunca sequer deram o mínimo de ênfase com respeito a essa ideia que alguns têm ventilado acampamento, arraial afora, no meio do povo do advento. Queridos, eu gostaria apenas de fazer uma breve ressalva sobre um material que está sendo espalhado. É óbvio, tem muita coisa boa ali, entretanto, diz um ditado que uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Temos aqui esse jornal muito bom, A Purificação do Santuário Celestial, o cerne da nossa fé. Só que existe um detalhe aqui. Nós temos aqui ao fundo do mesmo uma imagem de Cristo em seu santuário e gotas de sangue pingam de sua mão. Não sei se você está observando os pontos de sangue, né? E, francamente falando, gente, isso é muito bizarro, grotesco, né? A gente jamais admitiu esta ideia. E o fato é que, embora os queridos que estão distribuindo este jornal, nem todos creiam que seja desta forma, não existe muita diferença, porque entre o sangue pingar da mão e ser aspergido pela mão, dá na mesma. Não tem diferença. E uma vez que esses queridos insistem em continuar propagando este material, denota que eles não estão dando importância à mensagem que está sendo levada através desta imagem. Então, gente, não é assim. A Bíblia não ensina isso, e muito menos os testemunhos. Isto é fruto da imaginação humana, fundamentado em interpretação errada. Tá? Essa atitude aqui está agravando ainda mais o desvio do ministério adventista. Por quê? Aquelas pessoas sinceras que estão observando essas coisas tendo lugar, quando começam a perceber que há algo errado no ministério adventista e se põem a examinar, e então chega a esse tipo de material, então elas são levadas ao desânimo, porque elas começam a perceber que existem excessos. Então percebe, gente, a gravidade, o grande mal disso daqui. Como que Satanás é sujo? Como é fato que quando ele não puxa, ele empurra? Então, gente, não é assim. Tá? Cristo apresenta o seu sangue, tá? Cheio de méritos,
que ele oferece diante de Deus. Esse jornal aqui, esta mensagem aqui, é um atentado. Assim como o livro Questões sobre Doutrinas, publicado pela CPB, é um atentado ao ministério de Cristo em seu santuário. Agora nós vamos ver um texto, nós vamos ler um texto, na verdade, que tem que ver com algo espetacular que aconteceu há algum tempo atrás. Eu creio. Não sei quanto a você, de repente você nem sequer o saiba, mas tem muitas pessoas que sabem, é um fato e ocorreu. E especialmente nós como adventistas sabemos da importância, do significado disso. E o interessante é que isso vai fechar, vai fortalecer mais ainda aquilo que nós estamos expondo até aqui com respeito ao testemunho do sangue derramado na cruz do Calvário. Vamos considerar aqui um episódio vivido por um arqueólogo adventista do sétimo dia com respeito à descoberta da Arca da Aliança. Aspersão no propiciatório terreno. A seguir, Ron na caverna de Zedequias ensinando sobre a descoberta da Arca da Aliança. O sangue de Jesus derramado no propiciatório contém a mensagem que jamais alguém ouviu ou até mesmo pensou. Nem mesmo Ron Wade, antes de ter descoberto a arca e ter contado a história. Temos aqui então ao lado a foto onde está ali Ron, junto com algumas pessoas em Jerusalém, numa caverna ali no Monte Calvário, expondo algumas questões envolvendo a sua descoberta. O fato é que a Arca da Aliança sumiu no tempo da invasão de Jerusalém por parte dos babilônios. Jeremias, juntamente com Baruque, a fim de preservar, de proteger a arca, acabou a escondendo. E o fato é que, depois que o povo retornou do cativeiro babilônio, reconstruíram o templo em Jerusalém, só que o mesmo não tinha a arca, porque a arca tinha sido escondida. Alguns pensavam que Nabucodonosor tinha destruído, outros pensavam que tinha sido roubada. Enfim, perdeu-se no tempo. Mas o fato é que há algumas décadas atrás, Ron, um arqueólogo, acabou por descobrir esta arca. O governo de Israel tem conhecimento do mesmo, o governo norte-americano também tem conhecimento do mesmo, mas a verdade é que por conta de questões políticas e religiosas decidiram manter num relativo silêncio, não dando tanta publicidade. E também os anjos instruíram a Ron. Segundo Ron, haviam 4 anjos que cuidam, que preservam desta arca. Nós temos toda a história. Quem quiser, basta fazer contato conosco, nos solicitar. O fato é que estes anjos velam por esta arca, e o fato é que os anjos comunicaram a Ron que apenas no devido tempo é que a Arca da Aliança vai ser manifesta ao mundo. O interessante é um detalhe. Ron, quando descobriu a arca, notou que por sobre a tampa do propiciatório havia vestígios de sangue. E ele notou que este sangue respingou por uma fenda que se abriu exatamente onde a cruz havia sido fincada. Então, enquanto o sangue de Jesus estava sendo vertido, o mesmo atravessou essa fenda e acabou por respingar sobre o propiciatório da arca que estava exatamente abaixo do Monte Calvário, escondida numa caverna. Ron pegou então este sangue, gotas deste sangue, vestígios deste sangue, segundo a instrução dos anjos, e levou para uma análise no laboratório. E por incrível que pareça, meus queridos, o resultado da análise constatou que aquele sangue, após quase 2000 anos, ainda estava vivo. Com uma diferença. Como é comum no sangue humano, existem 23 cromossomos da parte do homem e da parte da mulher, para que se possa gerar um feto, conceber a vida. Só que naquele sangue, os exames comprovaram que havia 23 cromossomos, sim, por parte da mulher. Mas, interessante, tinha um a mais, apenas um a mais, totalizando 24. E a origem é desconhecida. É claro que, se tratando do sangue de Jesus, é óbvio que 23 partes deste cromossomo envolveu a sua humanidade e a outra parte envolveu a sua divindade.
A razão pela qual o sangue ainda permanecia vivo. Então, isso nos leva a retomar aquilo que nós vimos dizendo até aqui, meus queridos. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário permanece vivo até hoje como testemunha, conforme o apóstolo João diz no Evangelho e nas epístolas, daquilo que Cristo fez em favor de cada um de nós. E se este sangue permanece vivo aqui na terra, o que dizer no céu? O que dizer no céu? Então, não precisa ter quantificação de sangue, aspersão diária não, porque o sangue permanece vivo, dando testemunho, falando daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Agora então, depois de nós considerarmos as questões envolvendo o sangue de Cristo, que foi levado ao santuário celestial, vamos agora considerar o que criam os pioneiros com respeito a estas questões. Então, nós pretendemos com estas declarações fechar tudo aquilo que nós apresentamos até aqui com respeito ao sangue derramado e o sangue apresentado. O que criam os pioneiros? Parte 3. Que existe um único Senhor Jesus Cristo, que ele morreu como nosso sacrifício, foi erguido para nossa justificação, ascendido para o céu para ser nosso único mediador no santuário celeste, no qual, com seu próprio sangue, faz expiação pelos nossos pecados. E a expiação, longe de ser feita na cruz, que era somente o oferecimento do sacrifício, é a última porção de sua obra como sacerdote, de acordo com o exemplo do sacerdócio levítico, qual era sombra e prefigurava o ministério de nosso Senhor no céu. Tiago White, Princípios Fundamentais de 1874, A Grande Conspiração, página 313. Temos aqui então, na segunda declaração dos princípios fundamentais dos pioneiros, datada de 1874, quando ainda tinha apenas 25 proposições, anos mais tarde vão ser acrescidos mais 3 proposições, totalizando 28 proposições, sendo votado então em 15 de abril de 1894 por 1.521 delegados oficiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, envolvendo pastores ministeriais, inclusive da Associação Geral, professores de teologia, médicos do Instituto Battle Creek e demais membros, que estiveram presentes naquela ocasião. Então, vejamos aqui, meus queridos, é uma declaração que envolve o quê? Uma crença comum, uma crença geral, como um todo do corpo adventista do sétimo dia naqueles dias. O fato é que, nesta declaração, nós temos aqui que Tiago White, e é claro, estamos falando de Uri Smith, de Andrews, de Wagner, de Joseph Bates, estamos falando dos pioneiros, Ellen White. Lemos aqui que existe um único Senhor Jesus Cristo, é claro, apenas um. Que ele morreu como nosso sacrifício, amém? Foi erguido para nossa justificação, ascendido para o céu para ser nosso único mediador no santuário celeste, no qual com o quê? Com o seu próprio sangue, fazer expiação pelos nossos pecados, segundo a crença dos pioneiros aqui. Depois de Cristo fazer o sacrifício da expiação, ele adentrou o santuário com o quê? Ele faz expiação com o quê? Com o seu próprio sangue. Está aqui, meus queridos. Faz expiação pelos nossos pecados. Aqui Tiago White, os pioneiros estão dizendo que a expiação, longe de ser feita na cruz, que foi apenas uma fase, uma parte, a apresentação do sacrifício expiatório, era somente ali o oferecimento deste. Mas que o quê? A última porção, a última parte, a outra fase teria lugar no santuário celestial com a apresentação do sangue da expiação que foi derramado através do sacrifício expiatório na cruz do Calvário. Olha aqui, meus queridos, e isso é a sua obra como sumo sacerdote. E tudo isso de acordo com o sacerdócio levítico, o qual era uma sombra e
prefigurava o grande sacrifício e o grande ministério sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo. Está aqui, ó, princípios fundamentais dos adventistas do sétimo dia. Tá? Crença dos pioneiros. Vamos ver mais. O que nos diz Crozier? Uma coisa era a morte da vítima, outra, a expiação. Aquela se fazia no pátio, fora das dependências do tabernáculo, ao passo que esta tinha lugar no interior do santuário. Assim, tanto no tipo como no antítipo, Cristo, o Cordeiro de Deus, fora morto fora da cidade, no Calvário. Revista Adventista, julho de 1853, página 4. Está aqui Crozier concordando com Tiago White, e é claro, Tiago White representa um corpo diretivo, um corpo responsável ali pela exposição das crenças da igreja. Está plenamente de acordo. Uma coisa era a morte da vítima, outra a expiação. Ou seja, uma coisa era o sacrifício expiatório, outro, a apresentação do sangue da expiação provida pelo sacrifício. Enquanto que o sacrifício expiatório se fazia no pátio, fora das dependências do tabernáculo, o outro tinha lugar no interior do santuário. Assim, diz Crozier, tanto no tipo como no antítipo, Cristo, o Cordeiro de Deus, foi morto da cidade no Calvário. E o interessante, nós temos em Hebreus, no capítulo 13, nos versos 11 e 12, a seguinte declaração. Porque os corpos dos animais cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Temos aqui que o corpo dos animais, cujo sangue pelo pecado era trazido pelo sumo sacerdote no santuário, tinha o corpo desses animais queimados fora do arraial. O mesmo se deu com o corpo de Cristo, no sentido que foi sacrificado fora do acampamento. O fato é que, assim como se dava no serviço terrestre, se deu com Cristo no serviço celestial. O sangue era trazido para dentro do santuário. É por isso que Crozier está aqui nos dizendo que uma coisa foi a morte da vítima e outra coisa a apresentação do sangue, a ministração do sangue. O sangue derramado e apresentado. O Cordeiro na cruz do Calvário é nossa vítima sacrificada. Jesus, o mediador da nova aliança no céu, é o nosso sumo sacerdote e intercessor, fazendo expiação com o seu próprio sangue, pelo qual adentrou lá. Owen R.L. Crozier, The Star, 7 de fevereiro de 1846. Temos aqui, tanto Owen quanto Crozier, nos dando mostras de qual era a compreensão da igreja adventista nos dias primitivos, nos seus dias iniciais, como movimento. O Cordeiro na cruz do Calvário é o próprio Cristo sendo a vítima sacrificada. E agora, com o seu próprio sangue, ele o que? Adentra o santuário celestial e então faz a expiação pelos nossos pecados. Batendo exatamente com o texto que nós lemos em Hebreus no capítulo 9, que Cristo entrou com o seu próprio sangue. Ele não podia entrar sem ter o que oferecer. E aqui está Crozier, dizendo que o que? De fato, ele ofereceu o seu próprio sangue. O que nos diz Andriessen? A morte era inútil sem a ministração do sangue. Era o sangue que contava. É o sangue que deve ser aplicado, não um ato, um grande ato, um ato sacrificial, um ato expiatório. Qualquer referência ao sangue é cuidadosamente evitada. Não é um ato de qualquer espécie que deve ser aplicado. É o sangue. Pode ser isso meramente um descuido ou é intencional? Estamos ensinando uma expiação sem sangue? Andriessen, Carta às Igrejas, página 57. Temos aqui o pastor Andriessen, teólogo de grande destaque nos idos dos anos 40 na Igreja Adventista nos Estados Unidos, né?
E o fato é que na década de 50, quando a igreja começou a fazer alguns encontros ecumênicos com os demais evangélicos, modificando a doutrina adventista, especialmente a que diz respeito ao santuário celestial, Andresa começou a perceber que a compreensão da igreja com respeito à doutrina do santuário até ali mantida estava sendo o quê? Mudada sorrateiramente. Começaram agora a ensinar que a expiação foi completa na cruz, que tudo foi na cruz, e que Cristo estava agora no santuário celestial apresentando apenas os méritos daquilo que ele havia conquistado na cruz. Então ele vai questionar, mas onde está o sangue? Onde está a apresentação do sangue? Porque sem sangue não tem como haver expiação. Foi então, por isso que ele escreveu, a morte era inútil sem a ministração do sangue, era o sangue que contava. Ele percebeu que o quê? Que no livro Questões sobre Doutrina, que agora a Casa Publicadora, praticamente 50 anos depois, lançou, que o quê? Toda referência com respeito ao sangue foi cuidadosamente evitada. Ou seja, isso foi coisa do acaso ou foi intencional? Foi arquitetado, foi tramado? Não, meus queridos. A doutrina adventista mudou sim. Os pastores hoje estão insistindo em querer dizer que a igreja continua no caminho, doutrinariamente falando, que esses grupos que estão se despertando aí são coisas do acaso, que não tem nada a ver, que estão constituindo-se na apostasia, mas não, meus queridos, é o inverso. É verdade sim que muitos desses grupos que estão se levantando aí estão repetindo a apostasia manifesta dentro da igreja. Mas olha, não confundamos as notas verdadeiras com as falsas. Existe um movimento, sim, que está sendo despertado dentro da igreja, restaurando, resgatando as veredas antigas e que por conta disso estão sendo expulsos. Mas eles estão o quê? Cônscios do que estão fazendo. Estão vindicando a fé dos pais, como se manifesta aqui, ó. Então, caro pastor, caro irmão, caro ancião de igreja, caro diretor de grupo, eu já fui ancião, fui evangelista na Associação Paulistana, entenda o seguinte: sou adventista praticamente de berço, envolvido profundamente na obra, nas coisas de Deus. Por favor, entenda o seguinte: é fato sim que a igreja adventista, o ministério adventista se afastou dos marcos antigos, sim. Porque estão ensinando hoje que a principal doutrina desta igreja, do nosso movimento, não envolve mais o que? A ministração de sangue. E está aqui, ó, a razão por que Andresa foi excluído. Porque ele contestou essa mudança doutrinária. Cristo apresenta seu sangue, sim. O ensino bíblico envolvia o sacrifício da expiação e a apresentação do sangue expiatório. Agora, é claro, não vamos também agora, na tentativa de restaurar essa verdade antiga, ultrapassar, extrapolar, ir além do devido, agora começando a dizer que trata-se de uma aspersão diária, de borrifamento contínuo. Nem uma coisa nem outra. Os dois lados estão errados, é um extremo. Tanto um quanto o outro estão enganados. A verdade é essa. Simplesmente, os méritos que Cristo apresenta diante do Pai, ministra, oferece diante do Pai, é este sangue cheio de méritos, por si próprio, que permanece ali como testemunha da redenção de Cristo efetuada no Calvário. Então está aqui, ó, pastor Andresa contestando e mostrando claramente em que momento a igreja se desviou do trilho para a apostasia, a fim de ganhar a simpatia dos evangélicos, que nem sequer crê no santuário celestial e muito menos na expiação com sangue. Aspersão no propiciatório celestial. Ainda carregando a humanidade, ele ascendeu aos céus, triunfante e vitorioso. Ele levou o sangue da expiação ao Santíssimo, espargiu sobre o propiciatório e sobre sua própria veste e abençoou o povo. Logo ele virá pela segunda vez para declarar que não há mais sacrifício pelo pecado. Signs of the Times, 19 de abril de 1905. Temos aqui agora um texto do Espírito de Profecia claro, direto e objetivo. Assim como o sangue de Jesus foi aspergido sobre o propiciatório da arca terrestre, o mesmo Cristo fez sobre o propiciatório da arca no santuário celestial.
Olha aqui, ó. Espírito de profecia, dom profético, a mensageira do Senhor escrevendo que Cristo, ainda carregando a humanidade, ascendeu aos céus triunfante e vitorioso. Amém, irmãos? Levando o sangue da expiação. Gente, mais claro que isso. Que sangue é esse? É sangue de inauguração apenas, meramente? Não, gente, é o sangue da expiação. É claro que Cristo começou o seu ministério no santuário celestial, mas note só, com o sangue da expiação, resultante do sacrifício expiatório que ele ofereceu na cruz. Aqui está dizendo que ele levou esse sangue da expiação ao Santíssimo e espargiu sobre o propiciatório. Sim. E o que estava abaixo do propiciatório? A lei de Deus. Por que motivo o sumo sacerdote espargia sangue sobre o propiciatório? Se nós entendermos isso, vamos entender o único motivo pelo qual Cristo fez isso no santuário celestial. E veja, ele também aspergiu sobre sua própria veste e abençoou o povo. É claro, quando ele asperge sobre a sua própria veste, ele estava sendo empossado como o único, o legítimo ministro do santuário celestial. E ele abençoou o povo de todas as eras, o seu povo, desde aqueles dias até a sua segunda vinda, é o que o texto está dizendo. E que aqueles que não crescem neste sangue, deste sacrifício pelo pecado, quando então ele finalizasse a sua obra no santuário celestial, não haveria mais sacrifício. Não haveria mais sangue deste sacrifício para expiar os pecados e as culpas. Está aqui, ó. Vamos então agora ver o que significava o ato do sumo sacerdote aspergir sangue sobre o propiciatório. O que só acontecia no dia da expiação. Biblicamente, no dia da inauguração do santuário terrestre, não houve ministração de sangue dentro do Santíssimo no santuário terrestre. Não houve. Só no dia da expiação. Vamos ver o que Andresa nos fala sobre isso. O sumo sacerdote, em sua qualidade de representante, compareceu perante Deus e a lei. Reconheceu os próprios pecados e espargiu o sangue. A lei, com efeito, indagou: pecaste? O sumo sacerdote respondeu: pequei e confessei meus pecados. A lei diz: o salário do pecado é a morte. Não tenho outra escolha senão exigir a vida. O sumo sacerdote replica: eu trouxe o sangue da vítima. Aceita-o. O sangue é espargido sobre o propiciatório. Foi aceito um substituto em lugar do pecador. O ritual do santuário, página 156. Claro? Precisa de explicação? Tem certeza? Eu faço questão de dar, se for o caso. Está aqui, gente, a razão porque o sumo sacerdote aspergia sangue sobre o propiciatório. O propiciatório é um lugar tão sagrado, que ninguém, a não ser o sumo sacerdote, e em nenhum outro dia, a não ser no dia da expiação, adentrava o mesmo, gente. E isto não sem sangue. Não sem sangue. Tá? Está aqui a razão. Porque a lei tinha sido transgredida. E o sangue precisava ser ministrado. Foi isso que Cristo fez no santuário celestial. Como bode expiatório, ele morreu como sacrifício expiador. Pegou o sangue da expiação, adentrou o santuário celestial, foi direto ao Santíssimo e aspergiu sangue sobre o propiciatório. O que significou aquele ato? Significou de que o quê? Ele satisfez finalmente as exigências da lei. O sangue de bode e de novilhos eram derramados continuamente. Por quê? Porque eles não satisfaziam, eram imperfeitos, mas o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário foi único. Foi uma oferta única. Foi uma aspersão única. Foi o que ele fez no santuário celestial. De lá para cá, o que ele faz? Apenas apresenta este sangue que está ali, assim como está aqui na arca terrestre, encontrada pelo arqueólogo Ron Wade. Está aqui, ó. Eu trouxe o sangue da vítima, aceita-o.
O sangue é espargido sobre o propiciatório. Foi aceito um substituto no lugar do pecador. Cristo foi aceito ou não no meio do teu lugar? Claro que foi, gente. Lembra das considerações sobre o sangue da aliança? O sangue do concerto eterno? A reconciliação que Deus fez com o céu e a terra, fazendo a paz pelo sangue da cruz de Cristo? Mais que isso? Não precisa. Bom, agora nós vamos às nossas considerações finais. Vamos deixar mais alguns textos a fim de que ratifique, de uma vez por todas, tudo aquilo que nós temos falado até aqui. E que esta mensagem se torne na mensagem única, peculiar, objetiva e esclarecedora, a fim de que tire o povo de Deus desta confusão, por onde quer que ela tenha chegado. E Cristo seja exaltado para a glória do Pai eterno. Nós lemos, ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Hebreus capítulo 10, verso 18 ao 22. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui que onde há remissão já não há mais oblação pelo pecado. Então agora, crendo desta forma, nós precisamos ter fé. Fé para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Que sangue é esse? O sangue da cruz, gente. Não é outro. Não é, gente. Por favor. A corrente carmesim é aquela que foi vertida na cruz do Calvário. E que foi levada e que é apresentada. Essa corrente que é cheia de méritos. Onde Cristo então pleiteia, ministra, oferece diante do Pai, porque ela permanece como testemunha. Eu e você precisamos ter fé para que desta forma então venhamos a entrar no santuário celestial por este sangue, o sangue da cruz, tá? Porque Cristo consagrou, tá? Ele é o grande sumo sacerdote na casa de Deus. Nós precisamos ter plena certeza de fé, com um coração purificado de má consciência. Enfim, meus queridos, a nossa fé deve repousar sobre o sangue da cruz. Paulo fala que se qualquer um apresenta outro evangelho que não aquele que ele tem pregado, seja anátema. Ainda que seja um anjo, ou ele próprio. Sabe, meus queridos, qualquer um que pregue outro evangelho que não seja o evangelho da Bíblia. Qualquer um que pregue um outro Cristo que não seja o Cristo da Bíblia. Qualquer um que pregue um outro sangue que não seja o sangue da cruz. O sangue da Bíblia é anátema. E sabe o que significa anátema? Maldito. Maldito. Maldito esta pessoa e maldito todo lugar que pisar a planta do seu pé na propagação desse insidioso engano. Porque é sério, irmãos. O evangelho da Bíblia, o evangelho de Cristo, o evangelho da cruz é um só. Respalda-se num único sangue, no sangue da cruz. Cristo cumpriu uma fase de seu ministério ao morrer sobre a cruz. Ele está agora cumprindo outra fase ao pleitear diante do Pai o caso dos pecadores arrependidos e crentes, apresentando a Deus as ofertas de seu povo. Ellen, manuscrito 42, 1901. Temos aqui que Cristo cumpriu uma fase ao morrer como sacrifício expiatório. E agora cumpre outra fase ao apresentar, ministrar, oferecer, pleitear o sangue da expiação. Cristo adquiriu o mundo dando um resgate por ele, assumindo a natureza humana. Ele foi não só a oferta, mas ele mesmo foi o ofertante. Revestiu-se de humanidade, a sua divindade, e voluntariamente tomou sobre si a natureza humana, tornando possível oferecer-se como resgate. Manuscrito 92, 1899.
Com o que Cristo adquiriu o mundo como resgate? Com o sangue da sua humanidade. Não é o sangue da sua divindade. Não é o sangue de um corpo glorificado como é o corpo dele hoje. É o sangue da sua humanidade, da carne pecaminosa. Ele tomou sobre si a natureza humana. E foi isso que tornou possível ele oferecer-se como resgate. É isso que torna possível o sangue da expiação salvar a mim e a você. Tá? Ele foi a oferta e o ofertante. É isso que está nos dizendo aqui. O seu sangue derramado, o seu corpo quebrantado, satisfez os reclamos da lei transgredida. E assim transpôs o abismo causado pelo pecado. Sofreu na carne para que com suas feridas e o corpo despedaçado pudesse cobrir o pecador indefeso. A vitória conquistada em sua morte no Calvário quebrou para sempre o poder acusador de Satanás sobre o universo. Manuscrito 50, 1900. Tá vendo? O seu sangue derramado. Onde? Na cruz do Calvário. Satisfez os reclamos da lei transgredida, cujo grande original está no santuário celestial sob o propiciatório. Entende porque ele teve que aspergir lá? Para satisfazer. E satisfez mesmo. A vitória conquistada em sua morte no Calvário quebrou para sempre. Irmãos, aquele sangue efetuou uma obra eterna. Para sempre. E quem pensa o contrário, eu tenho pena. Eu tenho dó. Dó mesmo. O divino Filho de Deus foi o único sacrifício de valor suficiente para satisfazer plenamente os reclamos da perfeita lei de Deus. Reverendo Herod, 17 de dezembro de 1872. Olha aqui, ó, outro texto, outra declaração. O divino Filho de Deus foi o único sacrifício de valor suficiente. E o sangue dele não foi de valor suficiente? Precisa ser multiplicado? Para ser aspergido diariamente? Não. Foi de valor suficiente para satisfazer plenamente os reclamos da perfeita lei de Deus. Bastou apenas aquela ministração que ele fez naquele dia. Nada mais. Se eu pensar diferente, eu vou estar dizendo em outras palavras que não satisfez plenamente. Irmãos, o sacrifício de Cristo foi único. E a sua aspersão única. O que ele faz desde então agora é só apresentar este sangue cheio de méritos diante do Pai, em nosso favor. Está aqui, ó. Está aqui, meus queridos. Está aqui. Está aqui as razões porque eu não posso pensar diferente daquilo que a Bíblia e as declarações como estas me mostram, me revelam. Como portador de pecados e sacerdote e representante do homem perante Deus, ele, Cristo, participou da vida da humanidade, assumindo nossa carne e nosso sangue. A vida está na viva, vitalizante corrente de sangue. E esse sangue foi dado em favor da vida do mundo. Cristo efetuou uma expiação completa, dando a vida em nosso resgate. Carta 97, 1898. Está aqui, ó, o sangue da humanidade, a nossa carne, o nosso sangue. Esse sangue foi dado em favor da vida do mundo, o sangue da humanidade que foi vertido na cruz do Calvário. Cristo efetuou uma expiação completa por conta do seu sacrifício que foi pleno, perfeito e único, provendo o sangue da expiação. É até de tirar o fôlego, sabe? O sangue de Jesus foi então derramado, o qual deveria ser oferecido por ele mesmo no santuário nos céus. Primeiros Escritos, página 253, de 1852. Aleluia, irmãos! Glória a Deus! Dê um glória aí! Exalte o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos, porque os testemunhos veio para exaltar assim, diz o Senhor, e não para contradizer, para contrariar.
E sabe, meus queridos, é Paulo, é Pedro, é João, é Tiago, os apóstolos exaltando o sangue da aliança, meus irmãos, o sangue que Cristo disse que derramaria em favor de muitos, e agora os testemunhos, o quê? Dizendo que aquele sangue derramado foi por Cristo oferecido no santuário nos céus. Olha, é demais. Da mesma forma, Cristo, em sua imaculada justiça, após derramar o precioso sangue, entra no lugar santo para purificar o santuário. Ali, o sangue é trazido e usado no serviço da reconciliação entre Deus e o homem. Testemunhos, volume 4, página 120. Mais outro texto. É claro que Cristo satisfez os reclamos da lei, aspergindo seu sangue sobre o propiciatório, quando ascendeu aos céus. Mas ele não permaneceu lá. Não permaneceu lá. Lá ele entrou apenas o quê? Para levar o sangue do bode expiatório e satisfazer, consumar a obra da redenção eterna efetuada na cruz do Calvário com seu sacrifício expiatório. Então, ele regressa para o lugar santo e ali fica até 22 de outubro de 1844. É por isso que Ellen White também vai dizer, após derramar o precioso sangue, ele entra no lugar santo. E ali o sangue é trazido e usado no serviço de reconciliação entre Deus e o homem. Note só, meus irmãos, o sangue é trazido e usado. É claro, ele adentrou o santuário com sangue. Agora ela está dizendo aqui que ele asperge sangue no lugar santo? Não! Ele usa. Ele apresenta este sangue que está ali, numa margem para um pensamento diferente. Então, gente, é isso. É claro que o sumo sacerdote também ministrava sangue no lugar santo, mas em ocasiões especiais, quando envolvia o seu pecado e o pecado da congregação. Por isso que o que não é errado afirmar que Cristo também o que apresenta o seu sangue no lugar santo. Mas ele apresenta, ele usa. Aqui não está dizendo que ele asperge. A única declaração da senhora White, contida no Espírito de Profecia, que apresenta o sangue da expiação sendo aspergido. E eu já expliquei que a aspersão não é o mesmo que a apresentação. Aspergir é borrifar, apresentar é mostrar. A única ocasião que ela faz referência a isso é naquele texto que nós acabamos de ler. Quando Cristo que adentrou o Santíssimo e aspergiu sobre o propiciatório, satisfazendo os reclamos da lei. A única, gente, fora isso não existe. Não existe. Repetindo mais uma vez o texto que nós lemos anteriormente, o sangue de Jesus foi então derramado, o qual deveria ser oferecido por ele mesmo no santuário nos céus. E foi. Foi, meus queridos. E o é até hoje. Primeiros Escritos, página 253, 1852. Graças a Deus, aquele que por nós derramou seu sangue vive para apresentá-lo em juízo. Vive para fazer intercessão por todo aquele que o receba. Carta 87, de 1894. Graças a Deus, irmãos. Aquele que por nós derramou o seu sangue, aquele que por nós morreu, aquele que para remir-nos dos nossos pecados, vive para apresentar o seu sangue em juízo. Vive para fazer intercessão por todo aquele que o recebe. Tens tu recebido a Cristo, mediante uma fé viva e eficaz em seu sacrifício expiatório? Tens tu olhado para a cruz do Calvário? Tens tu permitido se enternecer pelo amor da cruz e então curvado em arrependimento e confissão perante o autor da vida? Se este é o seu caso, alma tremente, descanse em paz, porque hoje nosso Cristo vive. E segundo Hebreus, ele pode salvar perfeitamente todos aqueles que por ele se chegam ao Pai Celestial, a Deus, vivendo sempre para interceder por estes, por você. Então, nosso Cristo vive, o seu sangue é vivo,
aquela corrente carmesim é viva e ele o apresenta como um sinal, como uma prova, como um testemunho da sua redenção efetuada na cruz do Calvário. A grande questão é: você vai pisar a pés este sangue da aliança, o sangue do testamento? Vai desprezá-lo? Vai ver ali o Cordeiro de Deus sofrendo, angustiando-se, pouco a pouco esvaindo suas forças, por decidir voluntariamente dar a sua vida? Você vai ver todo este cenário e vai ficar indiferente? Oxalá que não. Oxalá que você creia e permita que o sangue de Jesus lave-te de todos os seus pecados. Jesus oficia na presença de Deus, oferecendo o seu sangue derramado, como se fosse de um cordeiro sacrificado. Jesus apresenta a oblação oferecida em favor de toda e qualquer ofensa e toda e qualquer deficiência do pecador. Manuscrito 50.900. Está vendo aí? Louvado seja Deus. O plano da redenção foi consumado, sim, na cruz do Calvário. E hoje Cristo leva ele a efeito, a fim de salvar tantos quanto venham crer no sangue da sua cruz. Conclusão: nele aprove a Deus reconciliar por ele e para ele todos os seres, os da terra e os dos céus, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Colossenses capítulo 1, versos 19 e 20. Está aqui, meus queridos. Esta é a mensagem que eu tenho para transmitir, para dar, como evangelista, chamado por sinal de comprovação. Quem conhece a minha história, quem conhece o meu testemunho sabe do que eu estou falando. E Cristo me levantou para ser um evangelista que exalte o evangelho da cruz, que exalte o Cristo da cruz, que exalte o sangue da cruz. E é com profunda alegria, gratidão, que eu faço isso. A um preço muito alto, é claro, porque Ele sabe o quanto eu sofri e tenho sofrido para entender e dar estas mensagens em favor do seu povo. Mas eu me alegro em participar dos sofrimentos de Cristo. Não importa o que as pessoas pensem ou deixem de pensar, não importa o quanto sofrimento ela nos inflija, o que importa é que nós continuemos no caminho, perseverando na fé, não se desviando nem para a esquerda e nem para a direita, mas olhando firmemente o autor e consumador da minha fé, levando a cabo o propósito de Deus em cumprir o seu plano através da minha vida, por intermédio deste ministério. Está aqui, é o sangue da cruz, tá? É o sangue da cruz. Que oxalá você tenha sido grandemente abençoado por esta mensagem. E se porventura ainda subsiste uma questão ou outra, não tem problema. Vá ler sua Bíblia, vá pesquisar, vá examinar os escritos dos apóstolos de Jesus Cristo, vá orar, porque eu tenho absoluta certeza, o Espírito de Deus vai te libertar de todo e qualquer engano, de todo e qualquer equívoco, de toda e qualquer compreensão errônea a respeito do plano da salvação. Fica aí, então, a vitória em Cristo. Lembre-se daquele hino: vitória em Cristo, vitória com o sangue que Ele verteu na cruz do Calvário. Sim, vitória, vitória hoje e sempre é o nosso desejo, a nossa oração, em nome do Senhor Jesus, para a glória de nosso Deus e Pai. Amém? E graças a Deus.